por estar aqui, pelo convite. Imagina, eu que agradeço, nós que agradecemos, porque esse é um assunto tão importante que eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito desse tipo de tratamento da vesícula, né? Além de ser uma doença que é super rotineira, super comum no consultório e a maioria das pessoas que tem não sabem que tem porque elas são assintomáticas. Eu queria perguntar primeiro, para a gente começar esse papo aqui, o que é a vesícula e onde ela fica? Até para as pessoas identificarem um pouquinho o nosso corpo, né? Sim. Onde é a vesícula e como é que ela trabalha? A vesícula, na verdade, ela é um órgão de armazenamento. A gente vai mostrar a imagem ali, que nem quando a gente pode ver ali. O fígado produz a bile e a bile ela funciona como se fosse um detergente, tá? Ela é produzida no fígado, vai caindo na via biliar, cai no intestino e vai participando da quebra de gorduras. Tá. Parte dessa bile a gente represa na vesícula. Então, quando a gente faz ingesta de algum alimento um pouco mais gorduroso, a vesícula ela é acionada para quebrar essa gordura extra que a gente come, tá? Então, na verdade, a vesícula ela é um órgão de armazenamento dessa bile. Entendi. Doutora, a gente sabe que aumentou o número de cirurgias, como eu falei agora há pouco, né? Por que aumentou tanto esse tipo de cirurgia, inclusive para retirada da vesícula? Sim, o que acontece? Hoje em dia, a alimentação das pessoas não é mais aquela adequada que não era antigamente. Então, o aumento de ingesta de fast foods, de gorduras ricas em carboidrato, alimentação rica em carboidrato e até mesmo a alimentação rica em gordura em si, ela favorece a formação da pedra na vesícula. Por exemplo, batata frita... Batata frita, lanches no geral, até mesmo derivados de leite, como queijos, leites integral, que mais? No geral, é mais os alimentos gordurosos mesmo. Tudo aquilo que é muito rico, costumo falar para os pacientes, tudo aquilo que é muito gostoso. É isso que eu ia falar, né? Quer dizer, aquilo que a gente come todos os dias, Sim, não tem jeito, né? Tudo que for muito gostoso, você dá um passo para trás e pensa, repensa. Será que eu devo comer? Porque se for gorduroso, você tem uma chance maior realmente de favorecer a formação dessas pedras. Agora, você sabe que a gente sempre ouve falar da famosa pedra na vesícula, né? E tem gente que confunde com outros tipos de pedras. Explica pra gente o que é exatamente a pedra na vesícula. Certo. Então, o que acontece? Por ser um órgão de armazenamento, a vesícula, e a bile ela é formada por sais de colesterol, por sais biliares e alguns outros compostos, esse líquido fica parado por um tempo ali dentro da vesícula, né? E a estase, a parada desse líquido ali, ele acaba favorecendo a formação da pedra, do cálculo. Principalmente quando o paciente ele tem algum distúrbio ou... tem dislipidemia, né, que é o aumento de colesterol e triglicérides, ou um paciente que é um pouco mais obeso, ou um paciente que pegou e teve uma queda importante de perda de peso. Então, todos esses fatores acabam favorecendo a formação da pedra. Em que idade começa a ter esse tipo de problema? Ou não existe idade para se ter pedra na vesícula? Na verdade, por conta da alimentação hoje em dia, é muito mais comum a procura de adolescentes até no consultório. Adolescentes, tá? Pacientes aí de 14 anos, pacientes que já obesos, que acabam apresentando esse quadro mesmo. Crianças podem ter, não? Pode, mas é mais raro. É mais difícil, bem mais né? raro, E no caso, por exemplo, daquelas pessoas de mais idade, existe maior dificuldade, por exemplo, para se retirar essas pedras? Na verdade, assim, o problema dos pacientes mais velhos, para ser submetido à cirurgia, qual que é? O paciente, quando ele costuma-se, né, pacientes mais velhos, eles acabam tendo alguns problemas a mais de saúde, hipertensão, diabetes e outras patologias, né, doenças da parte cardíaca. Então, quanto mais velho o paciente, né, mais chance a gente tem de ter algum tipo de problema para cirurgia, tá? Mas não tem contraindicação. Na verdade, da população total, 15% da população vai apresentar pedra na vesícula. Desses 15%, 40% só vão saber que tem a pedra na vesícula na maioridade. Olha só. Porque eles têm uma tendência maior realmente a desenvolver ou
ter a cólica biliar ou ter a inflamação da vesícula. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, a pessoa pode ter uma pedra na vesícula e nunca notar isso? Pode. Geralmente os pacientes chegam para a gente no consultório, ou foi fazer um exame ginecológico, que a ginecologista passou um ultrassom, ou algum outro exame de rotina e aparece a pedra na vesícula. E aí, você fala, doutora, o que eu faço? Opero ou não opero? Sim. Mas geralmente é assim. Nós temos uma ilustração, é isso? Coloca pra gente a ilustração, vamos ver. Olha só, essa é uma ilustração. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. É como se forma a pedra, é isso? Isso. Então, vamos lá. Aí tá a vesícula funcionando normalmente, né? Saindo a bile, caindo na via biliar e indo para o intestino. A vesícula é a esverdeada, a esverdeada, exatamente. Tá. Você tem um fluxo ali e ela vai deixando essa bile caindo na via biliar e vai entrando no intestino. Tá. E o que acontece? Com as comorbidades dos pacientes e até mesmo a vesícula ela pode ter uma desmotilidade. Então, o que é isso? Ela não funciona do jeito que ela deveria funcionar. Como ela é um órgão de armazenamento, que nem eu falei anteriormente, ela acaba propiciando a formação dessas pedras. E aí a vesícula vai formando pedra, pedra, pedra. Nesse estágio que a vesícula está aí, ela já está uma vesícula inflamada. Entendi. O que acontece? A pedrinha acaba caindo nesse ducto, aquele ductozinho verde, e ela acaba entupindo esse ducto. Quando ele entope, você aumenta a pressão de dentro da vesícula. Isso gera dor, náusea, vômito, uma série de outras coisas. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da dieta, né? Já que você falou muito da alimentação, que a alimentação pode causar esse problema da pedra na vesícula, existe algum tipo de dieta que previna ou que evite esse tipo de acontecimento? Ou até mesmo um tipo de dieta que permita com que você não tenha formação da pedra? Na verdade, existem alguns fatores, tá? A pedra na vesícula ela é formada geralmente por conta de alimentação mesmo. Então, o ideal é o quê? Ter uma alimentação rica em fibra, uma alimentação com baixa ingesta de gorduras, no geral. Mas existem pessoas que elas já vão ter uma predisposição até a pedra na vesícula, independente da alimentação dela. A gente fala que são os Fs, né? O FAT de pessoas que são um pouco mais gordinhas, o F de female, de mulher. A mulher tem uma predisposição maior a ter pedra na vesícula do que o homem. Fertility, de fertilidade, então mulheres que já teve filhos também têm uma tendência maior a ter pedra na vesícula. E o F de family, que é o fator hereditário também, que não tem como... pode ter alimentação perfeita, saudável, que o paciente vai ter uma predisposição maior realmente de ter a pedra. Entendi. Mito ou verdade? A pedra na vesícula pode ser formada pela ingestão de refrigerantes? Refrigerantes, não. Não? É mito? Falam que até os refrigerantes que têm coloração são piores, então não tem nada a ver. Não, na verdade o refrigerante está mais associado com doenças do estômago, né? Gastrite, refluxo, ele acaba piorando essa condição. Mas para a formação de pedra na vesícula, não. Bom, a gente tem tratamentos por remédio e tratamentos cirúrgicos. O principal, o melhor, é retirar a pedra na vesícula? Na verdade, uma vez que você tem a formação da pedra na vesícula, é diferente da pedra do rim. Entendi. Né? Na pedra do rim, você consegue pegar, tomar medicação, na tentativa de dissolver aquela pedra e eliminar. A pedra na vesícula, quando ela sai da vesícula, ela causa algum tipo de prejuízo para o paciente. Ou entupindo a via biliar, deixando o paciente amarelo, com dores, ou dando a própria inflamação. Então, assim, não existe uma medicação que dilua a pedra na vesícula, que tire essa pedra, que faça ela sair de forma natural. Diagnosticou a pedra na vesícula, o paciente tem sintomas, o ideal é sempre operar. Quer dizer, existe uma cirurgia agora para o outro tipo de pedra nos rins, que é de laser, que você destrói ela. Isso. Não tem como a gente fazer isso na parte da vesícula. Não tem como. Não. Bom, após a retirada da pedra na vesícula, o que acontece com o paciente? A vida continua normalmente? Sim. Por que a vida continua? Porque a vesícula é um armazenador, né, daquela bile. Então você continua, o fígado continua produzindo bile, a bile continua caindo no trato, na via biliar e continua quebrando a gordura. A vesícula, ela é um reservatório. O que você não vai ter mais? O reservatório. Então, o que é muito comum nos pacientes que operam de vesícula no pós-operatório é se queixar de diarreia. Aí você pergunta para o paciente, mas o que você comeu? Eu comi um pão de queijo, ou comi um abacate, que são alimentos ricos em gordura. Como o paciente não tem aquela reservatório para quebrar uma gordura extra, você pode ter a diarreia porque essa gordura não é metabolizada, ela não é quebrada da forma que ela deveria ser. Entendi. Então ela acaba saindo de forma íntegra nas fezes. Quer dizer, aí eu retiro a vesícula e esse é o principal
geralmente isso é mais comum no primeiro mês pós-cirúrgico, tá? Mas depois vai normalizando. Isso, mas é uma minoria dos pacientes que retiram a vesícula que apresentam. Então, teoricamente, você tirou a vesícula, você não tem prejuízo nenhum, né, na sua vida, porque você tirou um órgão que só serve para reservar, ele não produz nada. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Tem muita gente participando, enviando as perguntas. E olha só, eu quero agradecer, inclusive, a grande participação de todos vocês. Vamos à primeira aqui, olha. Boa tarde, doutora, tudo bem? Eu fiz a retirada da vesícula e engordei muito. Mas o grande problema é que tudo que como agora, eu passo mal. O que fazer? É a Rita Menezes, de Paranapiacaba, São Paulo. Um beijo a vocês aí de Paranapiacaba. Rita, na verdade, eu costumo dizer para os meus pacientes que o que engorda é a boca. Não tem jeito, né? Não tem jeito. A retirada da vesícula não implica em você, não implica em engordar, tá? Então, assim, o fato de você ter engordado pode estar associado com algumas outras coisas, se não alimentação mesmo, tá? Então, tem que fazer, ó, né? Fechar a boca. Vamos a mais uma pergunta? Olá, eu tive um diagnóstico de pedra na vesícula, porém o médico disse que não há a necessidade de retirá-la. É verdade que nem toda a pedra da vesícula precisa ser retirada? Muito obrigado. É a Silvia Marques, de Feira de Santana, na Bahia, que pergunta. Certo. Existem algumas indicações para a retirada da pedra na vesícula, tá? Na verdade, a gente precisa saber o tamanho dessa pedra, precisa saber se você realmente é assintomática ou não. Muitas vezes os pacientes eles têm queixas que não é que nem o tradicional. Náusea, sensação de mal-estar, de que comeu um boi depois que se alimentou com coisa pouca e dor do lado direito, né? Existem pacientes que têm enxaqueca, que pode estar relacionado a pedra na vesícula. Então, na verdade, assim, existem pacientes que são assintomáticos, que a gente consegue acompanhar, mas o ideal é que sempre, uma vez que você fez o diagnóstico, tira a pedra. Por quê? Você nunca vai saber se essa pedrinha, por mais que não te incomoda um dia, quando ela vai resolver entupir esse ducto e vir dar as complicações que você pode ter com a inflamação da vesícula, né? Até para evitar o crescimento, né, doutora? Sim, sim. Porque pode crescer, né? Pode. O cálculo ficar grande, aí fica mais difícil ainda. Na verdade, assim, cálculos acima de 3 centímetros tem indicação para ser retirado, porque o cálculo grande ele acaba gerando uma inflamação crônica na vesícula e você pode ter uma predisposição para ter o câncer da vesícula, tá? Então, assim, uma vez diagnosticado, o ideal, por mais que não tenha sintomas, programa e tira. Quer dizer, é uma cirurgia aqui, falando para as pessoas que estão nos acompanhando, que não é de emergência, é eletiva. Quer dizer, você pode fazer ela programada, com calma. Não há necessidade de você entrar rapidamente no centro cirúrgico. Existem dois casos. Geralmente, a gente trata de forma eletiva, que nem o paciente que chega com ultrassom, que descobriu que nunca teve crise nem nada, ou então já vem sentindo um mal-estar, enjoo e dor e procura a gente. Ai, perdão. E no caso, por exemplo, procura vocês porque não sentiu nada, mas agora, se sentiu, aí já é alguma coisa mais urgente. Isso, perdão. E existem pacientes que são operados na urgência, porque essa vesícula inflama. Esse cálculo fica ali, enquanto ele está parado, ele não incomoda, ótimo. A partir do momento que ele entope o ducto, ele pode vir a se tornar uma urgência. Entendi. Uma urgência de operar mesmo, né? No centro cirúrgico. E aí, o ideal é realmente, uma vez diagnosticou, o ideal é retirar. É retirar. Tem uma pergunta muito interessante que vem lá de Florianópolis, Santa Catarina. Um beijo, carinho a vocês. A gente aqui da Rede Vida tem uma audiência muito grande aí. Quem manda é a Marilene Silva. Ela diz assim, boa tarde, eu sofro com muita diarreia, olha só. E também com enjoo depois que retirei a vesícula. Doutora, isso é normal? Geralmente, isso é comum nos primeiros dias, até um mês pós-cirúrgico, tá? Agora, essa parte do estômago, o ideal é a gente sempre fazer uma endoscopia para tentar descartar alguma outra doença que tá ali, tá? A vesícula, ela fica muito próxima do estômago, então muitas vezes os pacientes chegam no consultório e falam, doutora, ou já chega com diagnóstico de pedra na vesícula, você tira a pedra na vesícula e o paciente descobre que tem uma gastrite, que tem algum outro problema ali na região do estômago, ou ao contrário, o paciente que trata há anos gastrite e descobre que tem a pedra na vesícula
depois. Então, o ideal é assim, não é o mais comum, tá? É uma porcentagem muito pequena dos pacientes que evoluem com diarreia, mas o ideal é pesquisar, tá? Descartar outras causas aí para estar dando a diarreia ou para essa dor também, esse incômodo no estômago. Vamos falar assim, quem se alimenta, geralmente, vamos dizer assim, 70%, 80% da população brasileira se alimenta nas ruas, né? E a gente não tem muito controle sobre a alimentação. A gente come o que dá tempo de comer, né? E muitas vezes a gente não escolhe o cardápio. Esse tipo de pessoa pode fazer algum tipo de exame preventivo ou não? Na verdade, o ultrassom abdominal, ele é ideal para a gente conseguir descartar isso. Tá. Além do ultrassom, a endoscopia é um exame muito legal, que consegue diagnosticar vários tipos de doenças. E se você tem um incômodo, tem que procurar o médico, tem que pesquisar. Não tem muito para onde correr. Muitas vezes você fica ali, aí toma um antiácido, aí melhora, ou toma uma medicaçãozinha para o estômago, ou toma uma dipirona e resolve. E o paciente posterga isso, posterga. Quando chega na gente, já chega com um quadro um pouco mais avançado. Aquele sentido de ácido, você tem assim, o estômago muito ácido, já é um sintoma, não? Não necessariamente para vesícula, tá? Pode ser alguma doença do estômago ou do esôfago, mesmo, tá? Um refluxo ou mesmo uma gastrite em si. Tem mais uma pergunta, agora vem lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço carinhoso ao povo mineiro. Gisele Andrade pergunta: oi, doutora, tudo bem? A retirada da vesícula pode levar ao aumento do colesterol ruim? Também não tem relação, tá? O colesterol ruim, ele está associado à alimentação, tá? Então, a não prática de esportes, a má alimentação é o que aumenta o colesterol. A vesícula não tem relação, tá? Então, o ideal é procurar um endocrinologista, fazer uma série de exames e ver aí realmente se isso daí é uma disfunção do seu organismo ou se é você que está ingerindo mais do que o organismo permite. Ok. Tá? Agora a pergunta vem lá de São Vicente, São Paulo. Iris Farias pergunta: boa tarde, doutora. Eu tive pedra na vesícula e me falaram que pode ter sido pelo uso de anticoncepcional. Isso é verdade? O anticoncepcional pode contribuir para isso? Sim, pode contribuir justamente por conta dos hormônios, né? A gente sabe que o estrógeno e a progesterona, eles acabam diminuindo a motilidade da vesícula, então ela acaba não conseguindo comprimir de forma adequada e também ela facilita a precipitação dos sais de colesterol ali dentro. Então, pacientes que usam anticoncepcional, assim como as mulheres são gestantes, que teve mais de um filho aí, tem uma predisposição maior realmente de ter por conta dos hormônios. Tem uma alternativa nesse caso? Não. Quer dizer, a pessoa tem que estar sempre atenta com o médico, né? Sim, é o que eu sempre digo. Prevenção. Faça seus exames uma vez por ano, faça o seu check-up, que se você descobrir, você vai conseguir tratar e se não tiver, ótimo. Entendi. Não é todo mundo que evolui com pedra na vesícula, tá? Então, assim, geralmente é mais de um fator. Então, é a predisposição familiar com o uso de anticoncepcional ou é a alimentação com o uso de anticoncepcional. Um exemplo, se a pessoa tem uma pedrinha muito pequenininha nesse caso, ela consegue eliminar naturalmente ou não? Ela consegue eliminar, tá? Só que a saída da pedra, geralmente a saída da pedra de dentro da vesícula, ela pode acarretar outros problemas. Tá. Ou ela pode, se for muito pequena, ela pode sair da vesícula, entupir o canalzinho do pâncreas e vir dar a tal da pancreatite biliar. E dependendo do tamanho dela, se ela conseguir sair, ela consegue até entupir a via biliar principal também. Uma vez que a bile é parada ali, interrompida, o xixi, ele sai de cor amarronzada, as fezes, elas saem esbranquiçadas, porque a bile que está ali, a bilirrubina que está ali, ela é responsável pela coloração, tanto das fezes quanto da urina. Então, quando ela entope esse fluxo da bile para cair no intestino, ela pode gerar esse tipo de problema que chama coledocolitíase. Vamos a uma pergunta de Fortaleza, no Ceará. A Isabela Santos pergunta: gostaria de saber, doutora, como eu posso prevenir problemas com a minha vesícula? Eu tenho muito medo de precisar um dia retirá-la, porque eu adoro comer doces e frituras. Olha aí um caso típico, né? Pois é. Primeiro, já sei que a doutora vai falar. Primeiro, para de comer doce e fritura, né? Sim. Não, eu acho que tudo que é moderado, né? Pode. Se você pegar e chegar pro paciente e falar: você nunca mais vai comer uma fritura, nunca mais vai comer o doce, o cara nem vai voltar, nem vai querer saber de você, É né? verdade. Então, assim, tudo que é com ponderação,
Pode. Além disso, é fundamental que você tenha uma dieta rica em fibra para ajudar a tirar esses colesteróis que estão tudo ali, né? E evitar o sedentarismo. Então, existem algumas coisas que você consegue fazer para ajudar, mas assim, uma forma de evitar realmente a pedra na vesícula é alimentação e acompanhamento com os exames periódicos. Bom, quero agradecer aqui a doutora Aline Kusumoto, gastroenterologista. Obrigado pela sua presença Obrigada hoje a vocês. aqui no Vida Melhor. Eu quero passar os contatos da doutora. Por favor. Tem o site, é www.clinicakusumoto, com K, como está aparecendo aqui no vídeo, .com.br. Tem o Instagram, @clinicakusumoto. Tem um e-mail, as pessoas podem enviar perguntas também, doutora? Por favor, fica à vontade. Estamos aqui para isso, para esclarecer, então pode perguntar. Contato @clinicakusumoto, é isso? Isso. .com.br. E tem dois telefones aqui. Um é fixo, 11 São Paulo 3384 1108, é da clínica, não é? Isso. E tem também o telefone, esse é o WhatsApp, não? Isso. Ó, então pode mandar mensagenzinhas, tá? 11 99119 4532. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Foi incrível o nosso papo. Obrigado por ter vindo aqui no Vida Melhor, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Até tudo uma de bom. próxima, gente.